O deputado José Medeiros relatou da tribuna que o ex-presidente Jair Bolsonaro está visitando o Congresso Nacional. Ele apontou: muita gente se pergunta de onde vem tanta força política. Medeiros ironizou a fixação da esquerda com o ex-presidente e apontou: a toda hora uma cortina de fumaça, uma perseguição abjeta em cima desse homem. É o medo que a força política do Bolsonaro impõe a essa gente. O deputado disse: sinto que há uma parte da política nacional que ainda não entendeu esse fenômeno. Eles tentam demonizar, criminalizar esse eleitorado, essa parte da sociedade, inclusive boa parte do Ministério Público e do Judiciário. É um erro, porque isso pode esgarçar o tecido social. Não conseguem compreender que a sociedade é plural, que uma parte pensa de um jeito e outra pensa de outro e está tudo certo. O deputado mencionou possibilidades de discordâncias e disse: isso deveria ficar no campo do debate, mas eu sinto que querem esmagar, querem acabar com o Bolsonaro. O deputado exemplificou mencionando a notícia de que o ministro Alexandre de Moraes descartou uma investigação sobre os presentes não declarados de Lula, em flagrante contraste com a atitude do ministro em relação a Bolsonaro e seu entorno. Medeiros disse: o ministro Alexandre acaba de decidir que o relógio que Lula não declarou está tudo certo, mas as joias do Bolsonaro declaradas têm que fazer uma devassa e criminalizar isso. Há 2 pesos e 2 medidas. Medeiros disse: o medo de Bolsonaro voltar está fazendo com que criminalizem o pensamento diferente e, realmente, o Brasil não está sendo fácil para quem fala a verdade. O deputado mencionou o caso do deputado Ottoni de Paula, que foi censurado pelo ministro Alexandre de Moraes, e lembrou a ausência de defesa das prerrogativas dos deputados. Ele disse: hoje não há respeito pelo Congresso Nacional. Não se pode conceber que os projetos que passam por aqui a gente não saiba se ele vai valer ou não. O deputado explicou: corre o risco de um representante de um partido que tem apenas um representante aqui entre na corte e um ministro só anule todo o trabalho das instituições, todo o trabalho da Câmara, todo o trabalho das comissões do Senado, todo o trabalho do Senado. Não é possível uma coisa dessas. Nós precisamos de um freio de arrumação. Ele alertou: se não for pelo amor, vai ser pela dor, porque a população vai se enchendo e pode encher aquele Senado de gente que pense da mesma forma e que vai consertar isso de uma forma doída. O deputado Ottoni de Paula, falando em seguida, lembrou que o Tribunal Superior Eleitoral condenou novamente Bolsonaro a perder seus direitos políticos. Ele disse: o TSE condenou Bolsonaro pelo último 7 de setembro, dizendo que houve ali uma promoção política. Com todo respeito ao tribunal, o tribunal erra quando pensa que o povo brasileiro foi às ruas no último 7 de setembro apenas por Bolsonaro. O deputado afirmou: Bolsonaro foi uma ideia que se personificou, apenas isto. Por isso, não adianta torná-lo inelegível ou prendê-lo ou matá-lo, porque ideias não podem ser presas ou assassinadas. Ottoni de Paula prosseguiu: o 7 de setembro nunca foi por Bolsonaro, senhores ministros do TSE, mas pela ideia de liberdade que ele personificou. O deputado convocou a população a voltar às ruas dizendo: vamos lutar pela liberdade do nosso país, porque nunca foi por Bolsonaro e sempre foi por nossas famílias. O deputado Ottoni de Paula teve suas redes sociais censuradas, sofreu busca e apreensão e sofre assédio judicial nos inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal. O assédio ao deputado é parte de um assédio a um grupo de pessoas tratadas como sub-humanos e cidadãos com menos direitos por manifestarem suas opiniões livremente e por apoiarem o ex-presidente Jair Bolsonaro.
Medidas arbitrárias são tomadas contra essas pessoas que têm seus direitos e garantias fundamentais desrespeitados. A Folha Política já teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos no âmbito de um inquérito do ministro Alexandre de Moraes, que foi posteriormente arquivado por falta de indícios de crime. Atualmente, o jornal tem toda a sua renda confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com apoio e louvor dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 28 meses, todos os rendimentos do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a manter o jornal em funcionamento, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível no vídeo ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira, fazendo a cobertura dos 3 poderes e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Muito obrigado, presidente. Senhor presidente, acaba de chegar aqui no Congresso, acabou de ser recebido ali por inúmeros deputados, o ex-presidente Jair Bolsonaro. E muita gente se pergunta da onde vem tanta força política do presidente Jair Bolsonaro. Porque desde o primeiro dia desse governo, que eles, a cada 10 palavras que falam, 7 é Bolsonaro. E a toda hora uma cortina de fumaça e uma perseguição abjeta em cima desse homem. Na verdade, eu consigo compreender. É o medo que a força política de Bolsonaro impõe a essa gente. Aqui, hoje o PL tem em torno de 100 deputados. A grande maioria, deputado Ottoni de Paula, foram eleitos nessa esteira, nesse viés de Jair Bolsonaro. Mas eu sinto que há uma parte da política nacional que ainda não entendeu esse fenômeno. Eles tentam demonizar, criminalizar esse eleitorado, essa parte da sociedade. Inclusive, boa parte do Judiciário e do Ministério Público. É um erro porque isso pode esgarçar o tecido social. Quem é esse povo taxado, rotulado de bolsonarista e que ontem, inclusive, houve um sinal muito claro de que querem criminalizar essa gente? Esse eleitor, ele é o antigo eleitor do PSDB. Ele é o antigo eleitor que não votava no PT. Ora, não é possível que o PT queira unanimidade. Mas o que eu sinto é que não conseguem compreender que a sociedade é plural. Que isso é uma parte pensa de um jeito, que outra pensa de outro, e que tudo certo. Um acha que o Estado deve gastar menos, o outro acha que o Estado deve gastar o que tem e o que não tem. Mas isso deveria ficar no campo do debate. Mas eu sinto que querem fazer o quê? Querem esmagar, querem acabar com o Bolsonaro. Quer ver uma coisa, deputado Ottoni de Paula? O ministro Alexandre acabou de decidir que o relógio que o Lula não declarou, está tudo certo. Mas as joias todas do Bolsonaro, inclusive declaradas e tudo, não, tem que fazer uma devassa e criminalizar isso. Há 2 pesos e 2 medidas. O medo de Bolsonaro voltar, o medo da força de Bolsonaro está fazendo com que, só 30 segundos, presidente, está fazendo com que criminalizem o pensamento diferente. E realmente o Brasil não está sendo fácil viver, não está sendo fácil para quem fala a verdade. Eu estou na frente de uma pessoa que ficou 2 anos sem as redes sociais. Sabe por quê? Porque usou a tribuna da Câmara. Então nós temos um caso sério nesse momento de
falta de prerrogativa desse legislativo. E aí eu digo da direita e da esquerda, porque hoje não há um respeito pelo Congresso Nacional. Eu tenho o maior respeito pelas instituições, pelo STF, pelo Ministério Público, mas não se pode conceber que os projetos que passam aqui, a gente não saiba, presidente Gilberto Nascimento, se ele vai valer ou não. Sabe por quê? Porque corre o risco de um representante de um partido que tem apenas um representante aqui, entre na corte e um ministro só, anule todo o trabalho das comissões, todo o trabalho da Câmara, todo o trabalho das comissões do Senado, todo o trabalho do Senado. Não é possível uma coisa dessa. Nós precisamos de um freio de arrumação. E do jeito que eu estou vendo, é por isso que eu estou fazendo esses alertas. Do jeito que eu estou vendo, se não for pelo amor, vai ser pela dor. Porque a população vai se enchendo e pode encher aquele Senado de gente que pensa da mesma forma e que vai consertar isso de uma forma muito, eu diria, doída. Muito obrigado, senhor presidente. O Superior Eleitoral condenou o presidente Bolsonaro pelo último 7 de setembro, dizendo que ali houve uma promoção política. Bem, com todo respeito ao tribunal, mas o tribunal erra quando pensa que o povo brasileiro foi às ruas no último 7 de setembro apenas por Bolsonaro. Bolsonaro foi uma ideia que se personificou, apenas isto. Por isso, não adianta torná-lo inelegível, ou prendê-lo ou matá-lo, porque ideias não podem ser presas ou assassinadas. Bolsonaro foi a ideia de um país onde os nossos filhos estudariam sem a ideologia marxista, que nossas filhas e mulheres poderiam usar o seu espaço íntimo, que é o banheiro, livremente, sem se deparar com a ideia que o valor e caráter de um homem vale mais do que a sua orientação sexual, que deve ser respeitada por todos. Bolsonaro se personificou na ideia que a vida de um bandido não pode valer mais que a vida de um cidadão. Bolsonaro personificou a ideia que a liberdade de um povo vale mais do que a vida, pois é preferível a morte do que morrer na escravidão. Bolsonaro personificou a ideia de uma pátria unida entre negros e brancos, patrões e empregados, e apenas dividida entre patriotas e comunistas, entre o bem e o mal. Bolsonaro personificou a ideia de que o Estado precisa continuar sendo laico, mas nunca laicista, reconhecendo Deus acima de todos. Repito, o 7 de setembro nunca foi por Bolsonaro, senhores ministros do Tribunal Superior Eleitoral, mas pela ideia de liberdade que ele, Bolsonaro, personificou, a ideia de um país sem corrupção, a ideia de que as nossas estatais não mais seriam cabidal de apadrinhados políticos ou palco de roubalheira petista, de que quem gera emprego é o pequeno e médio e grande empresário e os empreendedores, e não o Estado. Bolsonaro personificou a ideia de um Estado menor, responsável por aquilo que é essencial e deixando a iniciativa privada cuidar do restante. A ideia de um país com menos carga a ideia de um país com menos carga tributária e impostos, menos burocrático e mais eficiente. Quero desta tribuna convocar toda a nação brasileira para o próximo dia 7 de setembro, com ou sem Bolsonaro, para que possamos voltar às ruas para lutar pela liberdade do nosso país, que nunca foi por Bolsonaro e sempre foi por nossas famílias.